Olá, amigo mecânico, este é o segundo vídeo com o raio-x do Honda HR-V Touring. No primeiro vídeo, nós conferimos tudo o que acontece debaixo do capô do Honda HR-V Touring, agora com motor 1.5 turbo flex. E agora, no nosso segundo vídeo, nós vamos analisar todo o undercar do veículo com o Camilo e o Matheus da oficina Garagem 85, que fica em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Camilo, Matheus, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o convite da Revista Mecânico. E para o pessoal que não teve a oportunidade de acompanhar os outros vídeos em que vocês participaram, digam para a gente onde fica a oficina Garagem 85. Pois não, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês gravando. Nossa oficina fica na cidade de Guarulhos, no bairro Presidente Dutra. Tá? Garagem 85, vocês podem procurar aí no YouTube, né? Ou no Instagram, @garagem85_oficial, tá ok? E acompanhar os nossos vídeos. Mais de 95% dos veículos que nós trabalhamos são da marca Honda, ok? E é isso aí. Ou seja, são especialistas na marca, por isso que nós os trouxemos aqui para analisar o novo lançamento da Honda. Vamos levantar e ver tudo o que acontece aqui por baixo? Suspensão, direção, óleo de câmbio, que tem questão interessante para falar? Vamos lá. Bora! Já levantamos o HR-V Touring no elevador. E aqui a grande novidade dele é que agora é um motor flex, né? 1.5 turbo flex. O anterior era apenas a gasolina. Começando a analisar a parte de undercar, não dá para não falar do intercooler que está logo aqui na frente visível, certo? Ok, sim. A localização dele deve ser justamente para facilidade da refrigeração, né? Porque para quem não sabe, o intercooler ele serve para refrigeração do ar pós passagem pelo turbo, certo? Para que absorva mais oxigênio, né? Aumente o volume de oxigênio para uma melhor queima, tá ok? Perfeito. E aqui por baixo vamos tentar visualizar catalisador, turbo, as tubulações do intercooler, né? Ficam todas aqui por baixo, né? Aqui o catalisador bem fácil acesso, visualização aqui, a gente não vai ter maiores problemas para uma possível remoção, certo? Bem ali para cima nós vamos ter o turbo, que aí já ao contrário do catalisador é bem mais chato o acesso, perfeito? Tem a tubulação dele que vai descer para cá, vamos ver se a gente consegue visualizar, que vai lá para o nosso intercooler, né? Lá na frente, tá certo? Tubulação entra aqui, passa no nosso intercooler e vai sair, ó, consegue mostrar aqui, ó, aqui do outro lado, perfeito? Aqui essa parte da alimentação, né? Turboalimentação. E agora continua para cá. E aqui a gente já tem a parte do filtro de óleo, certo? Fácil acesso também, principalmente com ferramenta específica. Troca de óleo sem segredo. Obviamente tem que retirar o defletor, tá? Senão não tem como ter acesso, nós já retiramos, né? Filtro de óleo e o nosso bujão de óleo aqui, certo? Bem tranquilo o acesso para troca de óleo. Procedimento bem simples. Aqui a gente tem um outro modelo de transmissão, certo? É semelhante, o cárter aqui é de bem simples acesso para a gente poder remover, né? Para poder fazer a troca do filtro aqui interno. O dreno aqui do fluido, bem tranquilo também, tá? Aqui, ó, em cima, a gente consegue ver, aqui é a parte do abastecimento, perfeito? Aqui é o tampão do abastecimento da transmissão, mudou de posição para antiga, a gente não sabe se mudou pelos defeitos recorrentes que deram, né, da tampa cair, tá bom? Mas agora a transmissão aqui mudou, o modelo ficou facilitado bem mais do que o outro modelo da HR-V, tanto para a troca do filtro do cárter, tanto do trocador de calor e abastecimento. A Honda ela é bastante clara na recomendação de troca de óleo desse câmbio, né? Ela recomenda o óleo HCF2 e ela estipula que não pode ser misturado com qualquer outro tipo
de óleo, então somente pode ser utilizado esse tipo de óleo no câmbio HCF2 e a troca é aos 40 mil quilômetros. Sempre a cada 40 mil quilômetros a Honda coloca isso de maneira bastante clara, enquanto outras montadoras ainda têm essa questão a ser resolvida. Mas estamos falando de um câmbio CVT que funciona por atrito da correia com as polias, né, que se abrem e fecham. Então é muito difícil imaginar uma situação em que esse fluido não precisa ser trocado, né, porque existem componentes de desgaste lá dentro, né, e aquele desgaste, né, os restos desse desgaste ficam justamente retidos no óleo. É uma das funções do óleo, correto? Sim. Correto. Tanto que a gente gosta sempre de mostrar, quando a gente faz a retirada desse cartucho para a troca do filtro, aqui dentro nós temos 2 ímãs, certo? Que são justamente para coletar limalhas, que tem desgaste, tá bom? Então, se tem desgaste, obviamente vai ter degradação do fluido também, perfeito? Então, a troca do filtro e do fluido é necessário em todo veículo que utiliza a transmissão, tanto CVT, automática, tá bom? Algumas montadoras ainda não fazem, mas ainda bem que a Honda já mudou essa política. Eu acho que é uma cultura que vai se mudar aos poucos no mercado, com justamente o auxílio e o feedback dos mecânicos vai mudando a mentalidade. Que estão na ponta, né? Os mecânicos que estão na ponta estão vendo o que está acontecendo, né? É uma cultura nova, a cultura do câmbio automático no país, né? De câmbio CVT, dupla embreagem e tudo mais. Então, é algo que está crescendo e com certeza isso vai mudar, porque, né, nós estamos vendo dos mecânicos, né? Camilo, Matheus e também dos outros colegas aqui, que são as nossas fontes, que são os nossos colaboradores aqui do Raio X, sempre trazem as mesmas questões. Óleo de câmbio se troca? Sim. Existe desgaste? Sim. E o óleo precisa ser trocado. Gostaria só de colocar, Okay. se puder aqui, Claro. Uma ressalva que o pessoal não precisa ter medo do câmbio CVT, o que a gente escuta muito isso, eu quero comprar um veículo assim, mas é CVT, eu tenho medo. Não precisa ter medo do CVT, a questão é a manutenção correta deve ser feita. Ele exige mais manutenção do que, mais cuidados, vamos dizer, do que um câmbio automático? Sim, exige. Por quê? Existe a questão que você já colocou do atrito da correia com as polias, né? Nós temos aí tensão, cisalhamento, certo? E vai gerar um desgaste maior. Maior temperatura. É um câmbio que trabalha muito quente, tá bom? Então, muita atenção com a troca do fluido. E outro detalhe, pessoal, não é só troca do fluido da caixa CVT. Muita atenção com o fluido, isso vale para todos. De arrefecimento. O fluido de arrefecimento está diretamente ligado ao bom funcionamento ou não de uma caixa dessa CVT, tá ok? Maravilha! Vamos dar uma olhada agora na coxinização, coxinho do trem de força, suspensão e tudo mais? Bom, aqui a gente tem o coxim do motor, né? O coxim do balanço, né? O pessoal costuma chamar restritor de torque, tá certo? Bem parrudo, tá bom? Então, esses coxins desses modelos aqui a gente não costuma ter problema na linha Honda, tá bom? É um coxinho que tem alta durabilidade. Geralmente esses coxinhos só estragam quando o carro está com algum vazamento de óleo, alguma coisa, tá certo? Aqui nós temos bieleta, tá bom? Não tem segredo nenhum, tanto para a bieleta, tanto para o pivô aqui, tá certo? Principalmente esses pivôs que tem esse modelo aqui parafusado, né? Facilita bastante a vida do mecânico quando não vem com arrebite de fábrica, como geralmente algumas montadoras utilizam, tá certo? Acho que continuando aqui, sistema de freio, pastilha bem tranquilo, chicote do ABS aqui, tá certo? Esse carro aqui, a homocinética não tem roda fônica, a referência dele ele pega do rolamento do cubo que está aqui dentro, tá certo? Mas tudo bem passadinho aqui, tudo bem protegido, como é de costume já na linha Honda, perfeito? Aqui terminal de direção, caixa de direção, não é ruim o acesso para a caixa, né? Tem até uma facilidade para o parafuso de ajuste aqui, né? Sempre lembrando que a gente não recomenda fazer esse ajuste, ficar compensando folga de componente só por esse ajuste, certo? O certo é revisar todo o componente ou a troca, né? A barra estabilizadora aqui mais firme, né? O acesso aqui, ó, para a bucha estabilizadora aqui em cima, ó, pô, ficou muito melhor mesmo,
tá certo? Tanto pela mão por esse lado aqui, tanto por aqui, consegue fazer a troca dessa bucha muito facilmente, diferente do que é do outro modelo, certo? E outra coisa bem legal de falar aqui, para quem não estava muito acostumado com Honda, como o nosso tanque de combustível fica no meio do carro, logo aqui na frente, mais para frente do que para trás, como não é nos outros veículos, né? A gente já tem aqui o nosso filtro de combustível, certo? Bem fácil a troca também, sempre muito bem protegido, ó, muito bem fixado, tá certo? Parafusinho aqui, você tira esse suporte e consegue fazer a troca, tá? Mais uma vez, sem ter nenhuma ressalva aqui, a Honda sempre trabalhou muito bem protegidinho com esse tipo de filtro aqui. Aqui a gente tem a continuação do escapamento, né? Ele faz a curva aqui, tudo bem encaixadinho, tudo bem certinho. Isso aqui, ó, é uma coisa que o pessoal geralmente não percebe muito, mas essa intermediação, esse deslocamento aqui, caso a gente precise descer um componente ali da frente, um agregado, alguma coisa, poder separar o escapamento daqui, entendeu? Não ser tudo inteiriço até lá atrás, já ajuda muito na manutenção. Vocês podem ver, ó, que é tudo bem rentezinho aqui, tudo bonitinho. O escapamento ele passa lá pelo lado esquerdo, tá bom? Aqui, o tanque de combustível no meio do carro, ele é de plástico, obviamente já, né? E ele é bem protegido, tá certo? Ó, tem umas chapas agora, diferente dos outros modelos que eram algumas cintas, né? Que fixavam. Aqui ele é bem protegido, tipo um peito de aço aqui, né? Tá bom? Aqui nas laterais nós temos mais alguns reforços, né? Contra algum atrito. Pode ser até um reforço de carroceria, tá bom? A gente tem aqui, mais aqui para trás também, mas sempre levando em consideração, ó, sempre fica na altura para proteger algum componente, tudo que tá passando aqui, mangueira, o filtro do canister tá lá atrás, então tudo isso é protegido por essas barras aqui, certo? Tudo muito bem pensado, mais uma vez, tá bom? Seguindo aqui, ó, a gente consegue ver um dos silenciosos do escapamento, né? Tudo muito bem isolado, tudo muito bem fixado, né? Uma distância ideal aqui pro tanque. Continuando aqui, ó, até a gente chegar mais aqui para trás, onde chega aqui no último silencioso, e aí ele divide, né? Duas ponteiras aqui de escape, bem legal. Não sei se na aspirada é assim também, não cheguei a reparar. Não é uma saída só, então. É uma saída só. Então aqui a gente já tem um diferencial, duas pontas aqui. E continuando aqui da linha que eu falei de proteção, vocês podem ver mais uma vez, a Honda deve ter pensado assim, não tem onde colocar o filtro do canister. Então eles colocam um lugar aqui o mais protegido possível, porque é uma peça delicada, certo? Então precisa estar sempre protegido contra a pancada de um buraco, alguma coisa, tá bom? Tem aqui mais uma barra de reforço, tá bom? Para qualquer impacto, alguma coisa. Como a gente quase não tem buraco aqui, né? Precisa de bastante proteção, tá certo? Sobre o eixo traseiro, uma questão que a Honda colocou é que eles mudaram a bucha de sustentação aqui do eixo traseiro. Ela é mais espessa, justamente visando estabilidade, né, e dirigibilidade, tá, aliado a conforto. E eles também aumentaram o curso do amortecedor traseiro. É um detalhe interessante que eles trouxeram. Sim, foi mudado, né, o projeto aqui do amortecedor. Aparentemente, pelo que eu vi, a fixação dele é lá em cima, né? Na hora que a gente descer o carro, a gente vai dar uma olhadinha para ver se a gente tem uma janelazinha de manutenção ou se tem que desmontar o acabamento do carro, certo? Aqui sem muito segredo, né? Não é suspensão independente na traseira, perfeito? Mas, continuando aqui, a gente consegue ver aquele carinha que a gente comentou lá no primeiro vídeo, certo? Que é quando a gente vai fazer a troca das pastilhas de freio. Esse carinha aqui é um motorzinho elétrico que faz o avanço e o recolhimento do nosso freio de estacionamento, tá certo? Então, quando a gente vai fazer a manutenção no sistema de freio, você tem que acionar lá com o scanner, porque ele recolhe todinho esse êmbolo de volta, tá certo? E aí, na hora que você terminar a manutenção, você vai mandar ele retornar e vai ter lá uma opção de calibração, que ele vai reconhecer a atual posição aí que vai estar a pastilha de freio, tá certo? Muito importante
essa questão aqui. E aproveitando que estamos falando de freio, consegue mostrar aqui, ó, o chicotinho do ABS que está entrando para cá, tá bom? Isso aqui foi muito bem pensado, ó, porque para o chicote não ficar passando aqui, né, nesse vão, ficar roçando e acabar danificando. Tem uma proteçãozinha aqui, ela é bem cheinha, bem firme, né, para mais uma vez priorizar aí o chicote, tudo certinho e não ter nenhum problema aí futuro com desgaste natural. Bom, e aqui, virando um pouquinho aqui já no para-choque, diferente de alguns dos outros modelos, né? A gente tem fácil acesso aos sensores, ó, do para-choque aqui, sensor de estacionamento, o outro ali atrás, tá bom? Então, alguma possível colisão ou só uma encostadinha, que esses sensores são bem sensíveis, tá certo? A gente tem fácil acesso à manutenção, tá? Dos dois lados é bem tranquilo de enxergar, perfeito? Agora a gente pode ir lá para cima ver como que é a fixação dos amortecedores. Aproveitando que a gente vai mostrar as fixações superiores dos amortecedores traseiros, vamos mostrar a tampa do porta-malas elétrica que só a versão Touring do novo HR-V tem. Com a chave na mão, né? Ele possui o detector de movimento aqui embaixo do para-choque e ele abre automaticamente a tampa do porta-malas. E ele tem uma outra função também, que é a de fechamento automático por afastamento da chave. Nós apertamos este botão aqui, nos afastamos e ele fecha automaticamente. Agora eu vou abrir de novo para a gente ver as fixações do amortecedor. Matheus, ele possui aqui, o HR-V possui as janelas de inspeção, né? É coberto pelo acabamento, mas pelo menos ele possui janelas de inspeção para acessar aí os coxins superiores, né? Sim, essas janelas facilitam muito, né? Alguns modelos anteriores, não da HR-V, mas outros da linha Honda, a gente tinha que desmontar o acabamento interno, né? Esse daqui com as duas janelas de manutenção ali, de inspeção, fica muito mais fácil e mais prático de fazer a manutenção. Mostra pra gente, você está com a ferramenta correta em mãos, mostra pra gente como se remove essa proteção de uma maneira cuidadosa, por favor. Certo? Ela tem o vãozinho aqui, ó, abertura, a ferramenta encaixa certinho aqui e ele destrava. Sempre com uma espátula plástica para você não danificar aqui o acabamento, Exatamente, certo? porque é um plásticozinho bem mole, qualquer coisa aqui que você colocar de diferente ele vai marcar e vai estragar. Nada de chave de fenda aí, não, pelo amor de não, Deus. A chave de fenda vai esgarçar tudo aqui o acabamento. Sempre tendo cuidado com o carro do cliente. Com certeza. Beleza. Voltando aqui à frente do HR-V Touring, para a gente começar a encerrar esse raio-x, uma coisa que a gente não comentou é sobre a câmera aqui que fica à frente do retrovisor, que comanda o sistema Honda Sensing, né? Que é o sistema de auxílio avançado à direção da Honda, que tem tanto o assistente de permanência e correção de faixa, o controle de velocidade adaptativo, né? Praticamente tudo funciona por essa câmera aqui, certo? Exato. É um sistema bastante interessante, melhoraram com relação no City, né? Uhum. É um sistema que melhorou bastante, eu gostei praticamente, eu usei a HR-V que eu utilizei, não era turbo, como eu disse, mas tinha todo esse sistema e eu gostei bastante, principalmente do ponto cego, localização de ponto cego ali, que é direto no espelho, não no meio do painel como é no Honda City, né? Eu acho que ficou bem melhor dessa forma, nesse carro aqui me agradou bastante. E o reparo de um sistema desse requer um aparelho de alinhamento específico, né? E também não só esse aparelho específico de alinhamento, como também a manutenção preventiva de todo o sistema de suspensão, câmbio, toda a parte eletrônica do veículo tem que estar em dia, certo? Exatamente. A manutenção é sempre fazer de acordo, né, com o que vem no manual, procurar obedecer, né? Seguir a risca ali para poder ter o carro sempre em dia, para poder usufruir de tudo isso, né? E nessa primeira vista aqui do novo HR-V Turbo, vocês gostaram do veículo? O que vocês acharam? Pô, o pessoal pode até brincar, né? Porque eu sou meio fanboy, né? De HR-V. Eu gosto muito do carro. Esse modelo eu gostei bem mais que o modelo antigo,
Tanto que quando lançou, o Camilo ainda deu uma torcidinha de nariz e tal, mas agora acho que ele já deu uma acostumada. Na questão de reparabilidade, vocês acham que vai trazer alguma questão para os mecânicos ficarem atentos? Eu acho que mantém a maior parte aqui das manutenções que a gente tinha um pouco mais de dificuldade, que são manutenções mais comuns, né? Como a gente falou ali de bucha, essas coisas, está facilitado já nesse modelo. Para o mecânico também não vai ter muita dor de cabeça. A única coisa que a gente achou realmente ruim o acesso aqui foi na parte do turbo, entendeu? Que realmente nem de cima nem de baixo você tem um acesso legal. O que pode gerar alguma diferença na manutenção futuramente, né? Exatamente. Mas a princípio esse carro segue a tradição da Honda de uma mecânica confiável e que o mecânico não vai tomar susto. Essa questão de acessibilidade, mas não tem nenhum susto com relação à tecnologia de outros veículos, correto? Não tem relação, não tem problema com a tecnologia de outros veículos, mas aquilo a sempre frisar que precisa de uma mão de obra especializada, né, para o veículo, porque infelizmente o pessoal hoje, muita gente ainda não tem ferramentas especiais nas oficinas, né? Então esse carro é mais um que vai exigir um pouquinho de conhecimento aí do mecânico, porque se o cara não souber nada, ele estiver acostumado com uma linha básica, de mexer com uma linha básica, ele pode acabar cometendo algum erro aqui, que tem alguns detalhes. E justamente a gente gostaria de agradecer ao Camilo e ao Matheus da Oficina Garagem 85 por compartilharem o conhecimento deles com vocês, amigos mecânicos que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o convite da revista. E se vocês quiserem deixar aí um recado final para os amigos mecânicos e novamente o endereço da oficina que fica em Guarulhos. Ok, mais uma vez agradecendo a presença, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá ok? Dando fomos muito bem recebidos aqui, né? Como sempre, né? O Fernando já conhece a gente há algum tempo já, tá? Passar o endereço da nossa oficina, Garagem 85, em Guarulhos, São Paulo, tá ok? Vocês entrando no YouTube aí, Garagem 85, vocês vão ter a nossa oficina lá, onde consta o endereço, tudo direitinho, os nossos vídeos do canal do YouTube, tá ok? Inscreva-se no nosso canal lá, dá uma força pra gente, tá bom? Sempre é bom a gente tá aqui para participar, orientar, ajudar e aprender bastante também com vocês. Maravilha, gente. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com os seus amigos mecânicos. Até a próxima!